Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós iniciaremos a parte do curso intermediário. A partir do curso intermediário, a gente vai aprender como funcionam os objetos do FreeCAD e as relações que eles podem ter uns com os outros, para que mais tarde a gente possa utilizar essas funções em outras bancadas e também para realizar montagens. Bom, para começar, hoje nós vamos aprender a parte de desenho paramétrico. Um desenho paramétrico é quando você tem um desenho cujo tamanho e as dimensões do desenho eles podem variar de acordo com valores que você atribui a algumas variáveis. Para isso, nós vamos aprender a utilizar um recurso chamado de varset, ou conjunto de variáveis. Esse conjunto é ativado clicando nessa ferramenta aqui, criar conjunto de variáveis. Uma vez clicado no botão, nós podemos começar a colocar o valor das variáveis. Para o nosso primeiro exemplo, nós vamos desenhar uma pequena caixinha, cujas variáveis vão ser as dimensões que essa caixinha poderá ter. Então, a primeira variável eu vou colocar a largura. Ela vai ser no grupo base, vai ser do tipo comprimento, aqui representada pelo item App Property Length. E agora nós vamos colocar um valor padrão, que é o valor que ela vai iniciar. Vou colocar aqui um valor de 100 milímetros. Marco a opção criar outra, para que a gente possa criar uma nova variável sem fechar essa janela. Clico no botão OK e vou criar uma outra variável, que agora será a profundidade. Mesmo tipo, valor inicial de 50, clico OK. Agora vamos colocar a variável altura. Colocamos aqui a variável de base, mesma coisa, e o valor padrão de altura, que vai ser 30. Vamos colocar também a variável espessura da parede. Observem que esse programa não permite que o nome de variável contenha espaços e alguns caracteres especiais. Então vamos escrever assim: espessura underline parede. Vamos também colocar no grupo base e o valor padrão vai ser 2 milímetros. Vamos desmarcar adicionar outra e clicar no botão OK para finalizar. Bom, observe que ao clicar aqui no varset, pequeno pontinho branco aqui no canto superior direito da caixa, que significa inserir uma expressão. Ao clicar aqui, eu tenho acesso às variáveis do sistema ou realização de cálculos, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, varset, ele vai completando automaticamente aqui embaixo, ponto, largura. Quando você vai completando essa caixa aqui, o valor que ele foi encontrado vai ficar aqui. Caso seja necessário, você pode realizar operações. Digamos que eu queira que essa largura seja um valor que some com mais 4, por exemplo. Então eu poderia colocar aqui, varset.largura mais 4 milímetros. É sempre importante eu dizer qual é a medida que eu estou utilizando, porque o programa ele faz a checagem se você está somando comprimento ou se você está somando um ângulo ou outro tipo de variável, tá? No nosso caso, nós vamos deixar somente a largura sem esse complemento, mas como você pode ver aqui no resultado, ele, ao clicar o botão OK, ele colocaria esse valor desse cálculo na minha propriedade, tá? Então eu vou tirar esses 4 milímetros daqui. Então aqui eu vou clicar no OK e ele vai ficar aqui. Então vou dar OK aqui na caixa de diálogo e eu tenho essa medida. A mesma coisa aqui eu vou fazer para a profundidade. Eu vou clicar no botãozinho branco e vou colocar aqui, varset ponto profundidade. Clico no botão OK, ele já pegou o valor. Confirmo e terminei o meu esboço. Finalizo o esboço e agora eu vou colocar a altura. Clicando aqui no botão preenchimento, eu percebo
que também aqui na minha propriedade de comprimento eu tenho um botãozinho branco que eu posso utilizar a variável. Então eu clico aqui e vou colocar da mesma forma, var7 ponto altura. Clicando no botão OK, eu confirmo a operação. Vamos adicionar a operação de espessura para criar as paredes da nossa caixa. Então eu vou selecionar a face superior e vou clicar aqui na espessura. Vou também utilizar aqui na propriedade espessura a adição também dessa variável. Então eu clico aqui no botãozinho branco aqui no canto superior direito e vou colocar aqui var7 altura. Perceba que à medida que eu vou digitando o nome da variável, ele vai preenchendo. var7 espessura da parede. Clico no botão OK e ele realiza a colocação do valor da minha variável aqui. Clico OK para confirmar a operação e finalizo o meu desenho. Perceba que agora eu tenho minha caixinha pronta, mas caso eu queira alterar o tamanho dela, basta eu clicar aqui na opção var7 e altere os valores. Por exemplo, se eu colocar aqui que a altura é 20 milímetros, ao confirmar, ele ajusta o meu desenho. Se eu colocar que a largura é 75 milímetros, ao confirmar, ele ajusta o meu desenho. A profundidade, se eu colocar que é 60, ao confirmar, ele ajusta o meu desenho. E assim eu tenho um desenho paramétrico, onde eu posso fazer com que essas variáveis possam variar o tamanho do meu objeto. Da mesma forma que eu faço isso aqui, eu poderia fazer desenhos mais complexos e vários desenhos dependendo das mesmas variáveis. Bom, essa parte de criação de corpos nós vamos aprender na próxima aula. Por hoje, nós encerramos por aqui. Até a próxima aula.